gente começou como um trio, na verdade, e o nosso som era um pouco mais rock. Agora, com um novo disco chamado Find Your Own Way Home, que é o segundo da carreira, a gente lançou com uma pegada mais pop. E os mashups refletem um pouco das nossas influências. Então, por exemplo, tem um que a gente lançou que é uma mistura de Depeche Mode com Madonna, que reflete muito esse lance, essa influência que a gente tem tanto dos anos 80 quanto do pop mais atual, assim. É que assim, antes da gente ter a banda, a gente tinha uma marca de roupa, que é Vira Disco. E aí eu comecei fazendo trabalho de fotografia, assim, bem do zero, assim, tudo bem tosco, assim, no começo, sabe? E aí, com esse know-how, assim, da Vira Disco, comecei a utilizar pra banda. Então, desde o começo da banda, foi evoluindo, mais autodidata mesmo. E aí a gente começou a fazer os clipes da banda com o estúdio Rasputines, lá de Curitiba. E a gente fez vários clipes com a produção deles, toda deles, assim. E aí eu sou mega intrometida, comecei a ficar trabalhando junto, ficar olhando o que eles estavam fazendo, porque eu curto muito essa parte visual, assim. E aí, nos últimos videoclipes, eu comecei a fazer a produção dos videoclipes, assim. A gente continua trabalhando com eles, né? Mas daí agora eu tô fazendo produção, figurino e tal, assim. Mas a gente também gosta de trabalhar em equipe, sabe? É que financeiramente não é viável contratar tanta gente, né? Então a gente acaba colocando a mão na massa. O que eu acho muito legal, porque depois quando você trabalha com uma equipe, você sabe como, assim, conversar com as pessoas para conseguir o resultado que você quer, né? Eu acho que é isso, exatamente. E sabe a dificuldade que é para a pessoa que tá do outro lado de fazer como você quer. Você não exige coisas impossíveis, assim, sabe? O disco é todo autoral. O nome do disco é Find Your Own Way Home. E ele retrata a nossa busca por nós mesmos, assim, por conhecimento, autoconhecimento. Eu acho que essa fase da banda reflete muito isso, assim. A gente queria passar uma autenticidade, uma verdade, e ele veio carregado de um conceito que ficou unificado no disco. Eu acho que isso tá bem forte nesse trabalho. O disco é quase todo em inglês, tem 3 faixas bônus em português. E eu acho que a minha preferida é difícil, assim, eu gosto de todas, sou suspeita, mas acho que é Dancing Star, que é a música do próximo clipe que a gente vai lançar no final do mês que vem, final de setembro ou início de outubro, assim. É a sua preferida? Pode falar. A minha preferida, não só musicalmente, assim, mas por toda a letra, é a que dá o nome pro CD, que é Find Your Own Way Home. Porque quando a gente fez, essa fui eu que fiz a letra, mas quando eu já fiz pensando no fechamento do CD, assim, sabe, né? Já tem uma imagem, assim, tudo que vai acontecer. Então, pra mim, ela é especial por essas imagens que carrega, assim. E em relação a essa questão do conceito do CD, essa música tem isso, sabe? Ela fecha bem, assim, tudo que tem no CD. Que seria a busca, não só pelo autoconhecimento, mas a busca pelo encontro com a sua própria alma, sabe? Assim, por que eu vim aqui? O que eu tô fazendo aqui nesse planeta final, sabe? Um encontro com as suas verdadeiras aspirações, aquilo que te dá prazer de fazer na vida, que você faz com amor, sabe? Porque hoje em dia as pessoas trabalham muito e não sabem por que estão trabalhando, não tem um grande motivo. E antes da gente começar a gravar esse CD, a gente fazia música, mas era muito focada, assim, eu quero fazer música porque eu quero fazer sucesso, eu quero fazer música porque eu quero ter dinheiro. Claro que lá no íntimo, quando você vai buscar por que é que você faz as coisas, você pode descobrir que é por amor, mas às vezes você precisa ir fundo para descobrir esse amor pelas coisas. E foi isso que a gente fez nesse CD, assim, a gente quis descobrir a verdadeira motivação para criar as coisas que a gente estava criando. A gente tem uma série de videoclipes em andamento. Essa série ilustra um pouco essa questão da busca pelo autoconhecimento, enfim, de ser você mesmo, que a gente enfrentou nesses últimos anos para gravar esse CD. E a gente lançou o primeiro desses videoclipes, que é a Star Satellites, e a gente está produzindo os outros 3. Já tem material sendo produzido, porque a gente cuida, principalmente a Ellen, cuida da parte de produção de materiais também. Então tem muita coisa assim para ser feita nesse sentido. Além dessa série, a gente também tem um clipe que está para ser lançado, que é o de Dancing Star, que fica fora da série, mas também é do trabalho autoral. E alguns covers também, que a gente pretende lançar até o fim do ano, de webclips, assim. A nossa intenção, realmente, é trabalhar o nosso CD autoral, nossas músicas autorais. Mas a gente lança covers e coloca isso no show para mostrar um pouco da nossa influência. Quantidade... Varia de
varia de cidade para cidade também essa questão. Dentro do show, por exemplo, em Curitiba as pessoas pedem para tocar mais cover do que música autoral. E aqui em São Paulo a gente vê que é o contrário. Quando você fala que você toca tal cover, as pessoas dizem, tá, mas e as músicas autorais? Principalmente nesse cenário de live PA, que é saturado, assim, já de... Não que eu acho que é saturado, mas que as pessoas comentam, as pessoas das casas noturnas, as produtoras, que já é saturado de pessoas que não produzem seu material próprio. Então tem uma demanda, assim, por pessoas que produzem seu próprio material. E quando a gente fala que o nosso show tem bastante cover, as pessoas, tá, mas não interessa tanto, assim. Mas, assim, em relação aos vídeos, a gente... É que, assim, os nossos clipes autorais, eles dão bastante trabalho, porque a gente tem toda essa questão da história que a gente quer contar por trás. E quando a gente vai fazer os mashups, é sempre muito mais simples, assim, sabe? Os vídeos. Então a gente acaba lançando entre um e outro, assim, quando tem essas lacunas, assim, pra lançar material novo. A gente solta um cover. Então que o próprio nome da mixtape já é autentista, né? Reflete as fitas cassete. E apesar, assim, da aparência mais jovem, assim, eu já tenho 32, eu não ia pra balada na época, mas eu escutava muito synth pop dos anos 80. Que era o pop da época, né? Eu sou mega fã de Madonna, por exemplo, assim. Gosto bastante de coisa de rock, mas mais anos 80. Não gosto de coisas atuais também. Aqui, agora a gente tá focado nos anos 80. Mas essa nossa relação com a moda também se reflete nesse gosto pelos anos 80. E pelo pop, que é totalmente influenciado por essa época, né? Porque tudo surgiu com synth pop, né? Esse pop eletrônico atual, assim.